Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente nessa quinta-feira, aqui na rádio Lola Paluter, no programa Lola Talk. Esse programa é elaborado, feito aqui na comunidade evangélica de confissão luterana do bairro dos Pires e sempre quer trazer alguma coisa interessante para a gente bater um papo. Hoje nós vamos estar falando com uma veterinária, nós estaremos falando com a Gabi. Ela é veterinária e vai trazer algumas dicas de como cuidar dos nossos pets. Né, João? É isso aí, muito boa tarde a você que nos ouve nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024, o ano está voando e nós vamos para mais um Lola Talk. Seja muito bem-vindo, o papo de hoje sobre cães, gatos, pets, animais de estimação e os cuidados que você deve ter com o seu animal. É daqui a pouco. Enquanto isso, a gente ouve uma música e volta já já.
E aí, João, se alguém tiver alguma pergunta para nossa entrevistada de hoje, para Gabi, como que ela pode fazer? Como o pessoal pode fazer entrar em contato com a gente? Você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @lolapaluter. Você pode nos mandar um direct, que nós estaremos respondendo. Você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número, que também estará aparecendo na sua tela. 19 99950 0537. Mais uma vez. 19 99950 0537. Mande a sua dúvida, se você tiver alguma pergunta. Seu comentário que nós estaremos encaminhando. Afinal, o programa de hoje é Gravado! A Márcia me dando trabalho toda semana. Mas nós vamos seguindo e vai ser legal. Não, eu tenho que ser diferente. João, você não aprendeu ainda? É que toda quinta-feira a minha pessoa está na escola, está trabalhando, está dando aula. Então a gente vai ajeitando as nossas agendas, mas nem por isso o programa deixa de ser interessante, tá? Então esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar com a Gabi e ela vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, para o programa de hoje, a Gabi. A Gabi vai falar o nome completo dela, porque eu não lembro, tá? E aí, ela é filha da Marita, dona da Pé Chique, neta da dona Sueli, estudou veterinária, e eu a convidei para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão dos pets. Gabi, se apresenta para a gente, fala um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Sassi. Eu participo muito aí da comunidade, principalmente depois que o Fabiano entrou na família. E para mim é uma honra estar no programa. Muito obrigada pelo convite, Márcia. Bom, eu comecei a estudar veterinária. Principalmente, acho que por uma grande parte por influência do meu tio, que fez zootecnia, e aí ele me levou um dia para a faculdade e eu acabei vendo um parto lá de uma cabra, e isso mexeu muito comigo, e eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre a área, e acabei gostando muito. Aí eu decidi, então, fazer veterinária. Comecei desde do meu primeiro semestre, eu já comecei a fazer estágio, a procurar o que eu gostava, porque eu via que a faculdade, querendo ou não, acho que em todas as áreas, ela não nos dá a realidade da profissão. E só no estágio que eu fui mesmo aprender, fiz estágio na parte de equinos, acabei não seguindo essa área e acabei me apaixonando por cão e gato, principalmente essa parte hospitalar. Então, gosto muito de urgência, emergência, já sou formada há 1 ano e meio. Estava trabalhando em Campinas, fiquei lá por mais 1 ano depois que eu me formei. E agora eu voltei para Limeira. Olha, que coisa boa. E onde você estudou, Gabi? Eu estudei na Unip, lá em Campinas. E você se identificou lá com essa faculdade e tudo? Me identifiquei, Márcia. Na época, tinha aberto outra faculdade lá em Campinas, mas daí ela ainda não tinha pelo MEC, ela não era reconhecida pelo MEC. Aí eu fiquei meio perdida, assim, falei, não sei. E a faculdade lá era a única que era integral, e isso me chamou bastante atenção. O hospital lá também da faculdade, na verdade aqui a gente fala hospital, mas era uma clínica, porque não ficava aberto 24 horas. Mas era muito bom. E eu acabei gostando, fiquei lá. Infelizmente teve a parte da pandemia, daí eu fiquei 1 ano e meio fora da faculdade, tendo que fazer as aulas ao vivo. E nessa época da pandemia que eu comecei a realmente fazer estágio. Aí eu fazia estágio todo dia à noite. E falei, não, é isso mesmo que eu quero. Foi um ponto-chave para mim. Essa questão da pandemia pegou todo mundo, né? Eu acho que você Nossa. teve que fazer muita aula online também, né? Muita aula online, que era difícil, porque daí eu já estudava, mas não estava sendo suficiente. Porque imagina, como que você vai aprender técnica cirúrgica online? Sim. Era muito difícil. E aí, então eu falei, não, vou começar a fazer estágio.
e eu comecei a fazer estágio. Então, todos os anos da pandemia, eu fiz estágio. Não, legal. Fala para mim um pouquinho sobre a importância, vamos dizer assim, sobre a veterinária para você. Isso no seu particular. Vamos ver. Então, para mim, é gratificante. Eu não falo assim para você que são só coisas boas. Não, acho que como toda profissão, a gente sofre alguns estresses e a gente vê coisas muito tristes na veterinária. Querendo ou não, a gente trata ali com maus tratos, a gente vê uma parte muito difícil. Às vezes, a diferença, porque a veterinária, ela traz um animal pra gente que ele não tem plano de saúde. E muitas vezes o tutor não tem condição. E acaba sendo 100% particular a veterinária, por exemplo. Tem poucos lugares, a zoonose atende uma ou duas coisas, mas coisas mais complexas eles não atendem. Aí a gente tem só em São Paulo. Então acaba sendo uma coisa que gira através do lucro. E aí você ao mesmo tempo ter que falar, não, para você salvar o seu animal, você precisa fazer isso. Aí a pessoa vira para você e fala, mas eu não tenho condição de fazer isso. Então isso mexe muito no psicológico do veterinário. Eu vejo por mim, pelas minhas colegas de profissão, isso mexe muito com a gente. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado, a gente tem um lado de, tipo, aquele animal que tá internado já ali há 5 dias, que chegou para você, às vezes, anêmico, muito prostrado, e você olha para ele, você entende que ele tá com dor. É um exemplo que eu dou. Cachorro, a gente vê dor de uma maneira, mas gato, você sabia que é através das expressões faciais do gato que a gente, veterinário, vê que o animal tem dor? Sério? Ele muda a Sério. fisionomia assim, o gatinho? Muda totalmente, Márcia. Então é através disso que, através da posição dos olhos, através da posição das orelhas, de como o bigode tá. Então, através disso, a gente consegue identificar que o gato tá com dor. Então, quando ele vai melhorando, ele vai mudando essa expressão facial. É muito legal, porque às vezes um animal que era extremamente agressivo se torna dócil na internação. Porque ele sabe que você fez por ele, ele sabe que você fez o melhor por ele, sabe? Então é muito legal, para mim, isso que é gratificante da veterinária. Você acompanhar o dia a dia do animal, você ver a melhora clínica dele, às vezes a gente brinca, a gente fala assim, um animal que veio um gatinho obstruído, aí a gente fala, não, conseguimos fazer ele fazer xixi, uhul. Conseguiu consertar o gatinho, né? Tipo aquele paciente que às vezes, infelizmente, tem parvovirose, que é uma doença que causa uma diarreia terrível. Aí a gente comemora quando vem um cocô bonito, a gente fala, nossa, que legal! Então são as pequenas coisas da veterinária que mudam a gente, que fala, não, realmente, pode ter tudo de errado, pode dar um monte de coisa errada, fazer às vezes a gente sofrer, que são os casos da eutanásia, mas aí no final vale a pena. A eutanásia do bichinho é complicado, né? Você pensar nessa questão, né? Mas chega uma hora que não tem jeito, senão é só sofrimento, né, Gabi? Não, é. É que tem horas que a gente fala, às vezes é literalmente isso, tirar o sofrimento como uma luva. Só que, infelizmente, tem aqueles outros tutores que falam assim, ai, mas meu animal tá doente, eu tenho que fazer eutanásia. Você fica tipo, mas o seu animal ainda tem muito chão pela frente. Primeiro a gente às vezes tem que descobrir o que o seu animal tem que ver se o tratamento, ele vai responder ao tratamento ou não. Aí tem uma parte triste, que às vezes os tutores querem falar assim, não, eutanásia é para mim parar de cuidar, entendeu? É muito difícil. Eu tive um caso de uma tutora que o gato dela tinha sofrido uma fratura de coxal. E isso diminuiu um pouquinho o espaço, e então ele não conseguia defecar direito. E isso fazia com que ele tivesse fecaloma, que é fezes tão grandes que não conseguem passar pelo colo. E ela queria fazer eutanásia, sendo que tinha uma cirurgia que dava para resolver. E aí vai você explicar para ela, falar, não,
não realiza a eutanásia para você nesse caso. O seu caso tem solução. Ele não precisa desse procedimento ainda. Aí os tutores ficam, ai, mas eu preciso, porque eu não aguento mais, porque isso, porque aquilo. Então, essa é uma questão muito difícil da veterinária. Você fazer o tutor entender que essa não é só uma escapatória para eles, entendeu? Isso é quando a gente vê que o animal, infelizmente, não tem mais condições de lutar, que o sofrimento dele é maior, que por mais que ele sofra nesse pouquinho de tempo, lá na frente não vai melhorar. Então, daí sim, tudo bem fazer a eutanásia, mas caso contrário, não. E tem gente que luta nesse sentido também para não fazer eutanásia, parece que tá tão apegado ao bichinho, né? Que faz de tudo isso e mais aquilo e tal. Eu vi esses dias um caso assim, era uma cachorrinha, mas você via que ela estava assim muito debilitada, mas muito. E a tutora assim, não, lutando com todas as forças e fazendo isso e fazendo aquilo. Mas você via que pro cachorrinho Já estava cansado. estava cansado, entendeu? Então eu acho que também tem esse peso, né? Essa questão assim da pessoa também pensar no animalzinho nesse sentido também de... Porque ele não é vamos dizer... a gente pensa no ser humano agora também, né? A gente também tem um limite no nosso corpo, né? Não adianta muitas vezes a gente querer fazer tanta coisa porque não vai ter resultado e a qualidade de vida não é boa, né? Não. Nossa, então isso mexe com o emocional de todo mundo, né, Gabi? Mexe sim. É aquela coisa, né? Tem gente que tem o pet como membro da família. Hoje a gente vê muito isso na veterinária. Graças a Deus, as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência. Falando assim, não, um animal não merece só que eu dê comida e água fresca para ele. Não, ele também merece cuidados de saúde. Só que tudo tem um limite. Tudo tem o seu tempo. O animal tem o seu tempo. Hoje, graças a Deus, a medicina veterinária ela está se desenvolvendo. A gente está criando especialidades, mas ainda não se compara à medicina humana. A gente tem que pensar nisso, que a gente ainda tem um limite na veterinária que na humana às vezes a gente não tenha. Além de ter esse limite, um pouco de conhecimento que está crescendo na veterinária, mas a gente também tem um limite um pouco financeiro do tutor. Tem tudo isso que envolve, tem o animal também ficar cansado, a expectativa de vida dos animais são menores do que a nossa. Então, tudo isso muda. E sabe o que me preocupa? Eu não sei qual a sua posição, mas de repente você pode me ajudar nisso. Tem pessoas que estão colocando o pet hoje em dia num patamar assim um pouquinho mais elevado. Eles cuidam como se o pet fosse humano. Eu acho que isso também não é legal, né? Não, Márcia, a gente vê bastante isso também. Não é bom. Infelizmente, tem bastante gente invertendo os papéis. Fala assim, não vou ter filho porque eu vou ter um cachorro. Ou, sabe, coloca o pet como o centro da vida. E é muito preocupante isso, porque cachorro tem que ser cachorro, gato tem que ser gato. A gente fala, a fisiologia deles muda totalmente. Eu tenho uma paciente que ela inverte totalmente esse papel, a ponto de ela ficar carregando o cachorro no colo o tempo todo, o cachorro não correr, não brincar. Ela dá banho no cachorro várias vezes na semana, 3 vezes na semana, limpa a orelha do cachorro todo dia. Então, tipo, isso acabou trazendo problemas de saúde para o animal. Ela dá somente comida humana para o cachorro, não dá ração. Quando dá ração de gato. Então é um manejo totalmente errado. E aí você tem que falar para ela, olha, vamos com calma. Você tá na hora de deixar o seu cachorro ser cachorro, não pode limpar a orelha todo dia. Isso tá trazendo problemas para ele. Ele tá desenvolvendo otite. Ele tinha pneumonia porque ele tomava banho 3 vezes no dia. Um cachorro não seca igual um humano. E era um cachorro extremamente peludo ainda. Nossa, Então, coitado. você Coitado do imagina. cachorro, vamos dizer assim, né?
era coitado do cachorro, literalmente, porque ele não estava sendo cachorro. Então, ou seja, ele nem terminava de secar de um banho, ela já estava dando outro. Entendeu? A sorte, eu falei pra ela, eu falei assim, a sua sorte é que ele não desenvolveu um problema de pele e caiu todo esse pelo. Ele poderia ter gerado um fungo na pele e ter perdido todo o pelo. Então, esse tratamento das pessoas é muito prejudicial. Lógico, tem as suas coisas benéficas, que eu falo que é esse cuidado. Acho muito legal quem faz rotina, consulta de rotina. Chega lá no hospital e fala assim, não, eu vim coletar um exame de rotina do meu animal. Aí você fica, legal, é importante isso. O animal, ele só mostra sinais de que ele está doente quando ele realmente está doente. No começo das doenças, eles não mostram sinais. Então, é importante essa rotina pelo menos uma vez no ano, levar o seu pet no veterinário e falar, vou fazer um exame de sangue. Isso é legal. Agora, essas pessoas que estão invertendo os valores, eu também não concordo. Acho que faz mal pro ser humano e pro animal. E essa questão também de fazer um exame, ou fazer um controle da vacina, essas coisas, eu acho que é importante também, porque é um animal que está vivendo dentro da sua casa ali, né? Então, se ele está dentro da sua casa, você tem que ter um certo cuidado com ele, para que de repente ele também não traga alguma coisa para você, né? Alguma doença, alguma coisa assim. Eu não sei se eu vou falar besteira agora, mas não é o gato que pode trazer. Nossa, tá na ponta da língua o nome da doença. Toxoplasmose? Isso, Gabi. É por aí também, não é? Assim, Não é, mas. não é. A gente fala que, bom, a medicina veterinária, na verdade, ela foi criada para o humano, não para o animal, você sabia? Sério? A gente, o nosso dever é saúde pública. Então, assim, por exemplo, tudo que vem de qualquer doença animal que possa contaminar o humano, a gente chama de zoonose. E o dever do médico veterinário, na verdade, é esse. É proteger eles das doenças para que eles não nos atinjam. Essas doenças não transmitam pra gente. Então, assim, é importante a gente manter a vacinação em dia. Por exemplo, o cachorro tem a leptospirose, que é uma bactéria aí extremamente agressiva, que ela é capaz de penetrar na pele íntegra. Então, por exemplo, se você pisa descalço num xixi de um rato ou de um cachorro que esteja contaminado com leptospirose, mesmo que você não tenha nenhuma ferida no pé, você pode ser infectado por leptospirose. Então, tudo isso influencia muito. São zoonoses extremamente perigosas, o toxoplasmose, a gente tem também a verminose. Uma coisa que eu gosto de explicar para os meus tutores, que eu vejo que gera muita dúvida, é assim, eles falam assim, mas eu tenho que vermifugar meu animal a cada 6 meses. Eu falo assim, não, você não precisa vermifugar seu animal a cada 6 meses. Eles ficam, não? Eu falo, não. O vermífugo, ele não funciona como uma vacina. Ele não vai prevenir que o seu animal adquira ou pegue um verme, um protozoário. Ele só vai agir se o seu animal já estiver infectado. Entendeu? Então, isso que é a diferença. É você ir no veterinário, conversar. Por exemplo, antes de você fazer uma vacina, o correto seria você fazer um exame de sangue no seu animal, para ver se ele está apto ao sistema imunológico dele a receber uma vacina. Entende? Tudo isso a gente tem que pensar, ver. Por isso que é importante, eu falo, muita gente vira para mim e fala, Gabi, mas eu consigo comprar a vacina e aplicar. Eu falo, tá, mas você sabe se o seu animal está preparado para receber essa carga viral e agir contra ela, o sistema imunológico se defender? Porque não adianta você aplicar a vacina em um animal doente. E aí está a importância do médico veterinário. Porque antes de fazer a aplicação da vacina, ele vai lá, vai ver se a ausculta do seu animal está adequada, se o seu animal está hidratado, se as mucosas estão ok. Tudo isso para ver se o seu animal está saudável para combater toda aquela carga viral que a vacina vai trazer para o sistema imunológico dele. Entendi. Nossa, é tanto detalhe, né, Gabi? Bastante. E aí
essa é a importância, às vezes, do médico veterinário, da gente perceber. As pessoas falam assim, mas como que eu vou saber que meu cachorro tá com verme? Uhum. Eu até ia É, perguntar isso. a gente tem que ver. Às vezes, acompanhamento, dia a dia, de você reparar no seu animal. Ele tá comendo menos. Os primeiros sintomas são esses: falta de apetite, diminuição, às vezes, da massa corporal discreta. Passar a mão no seu animal mesmo, fazer um carinho, ver como que ele tá. Muitas vezes chegam tutores pra gente que o animal tem uma bola aqui, assim, um nódulo enorme. Aí fala assim, nossa, mas surgiu de um dia para o outro. Ah, Aí você fica assim, aí não dá, né? não surgiu. Aham. Então, tudo isso influencia, é o dia a dia, você perceber. Só que tem coisas que a gente acaba não percebendo. Por exemplo, infestações de carrapato. É muito comum. A gente infestação de carrapato, de pulga. Aí o controle parasitário é diferente da vermifugação. O controle parasitário é de fazer ectoparasitas, de proteger contra esses parasitas externos, tem que ser feito, principalmente, falando agora, pessoal do sítio, que Uhum. tem que manter a grama um pouco parada, para não que o carrapato não venha, não suba e consiga subir no cachorro. Tem que fazer o controle a cada 3 meses, porque muita gente fala, mas o Bravecto dura 6 meses. Não, o Bravecto dura 3, o Simparic dura 1. Então, tudo isso a gente tem que fazer o acompanhamento rotineiramente. Época de calor é mais fácil de proliferação dos carrapatos. E a gente tem que ter essa noção. Por exemplo, pulga, 95% das pulgas ficam no ambiente e só 5% nos animais. Então, se você tem um animal infestado de pulga, você tem que fazer a limpeza Nossa. do ambiente. Tem que passar alguma coisinha ali pra dar uma diminuída nesses bichinhos, né? Tem sim, tem que proteger também o seu animal. Então, assim, as pessoas misturam um pouco as coisas. Aí essa é a importância do veterinário, esclarecer essas dúvidas, tirar. E aí fala, mas meu cachorro teve uma infestação de carrapato quando ele tinha 1 ano. Agora ele tem 7. Você vai me falar que ele está com a doença do carrapato, que são as Hum. hemoparasitoses. Aí você fala, sim, porque ela é uma doença que pode ficar escondidinha lá. Aí quando o seu cachorro tem uma queda de imunidade, ou ele aplica uma vacina nele, e aí o animal tem que combater essa vacina, é o suficiente para a doença do carrapato se manifestar. Entendi. É como se fosse a herpes zoster, né? Que dá no ser humano também, né? Que é o vírus da Isso, catapora que fica lá escondidinho. Aí acontece alguma tranquilo. coisa, pronto, ele explode e dá aquele nó, né? Eu até ia Tem. perguntar se tem algum. Bom, isso aqui, ó, olha eu fazendo uma consulta para veterinária aqui no Não tem programa, problema. né? Para todo mundo ouvir e tudo mais. Se tem uma infestação de pulga ou carrapato, você indica algum remédio, alguma coisa que a gente possa comprar e dar para eles? Ou o ideal é procurar um veterinário? Você vai falar, claro, que é procurar o veterinário, né? Tô brincando, Não, tá? eu acho que, assim, a gente tem vários remédios para isso. Para gatos, eu acho muito válido as pipetas. São uma pequena quantidade de líquido que você vai aplicar entre as escápulas, ou seja, entre os ombros do seu gatinho. Você vai tirar ali um pouquinho do pelo e vai aplicar ali. Tem também para filhote, tem para cachorro. Então, eu acho muito válido. Para cachorro grande, já eu gosto dos remédios mesmo, comprimidos, que daí você dá Uhum. oral. Eu gosto muito do Bravecto, do Simparic, agora tem o NexGard. São as 3 marcas aí mais famosas, mas é a que eu mais recomendo. Por exemplo, o Bravecto eu gosto dele porque ele dura 3 meses, né? Então, a quantidade de vezes que você tem que dar é menor. Ele é um Entendi, pouco mais caro, mas vale a pena. entendi. E com relação à alimentação dos pets? Então, tem muitos mitos. Tem muitos mitos, verdades. Eu sempre gosto de alertar. Falar assim, olha, cachorro, come ração de cachorro. Gato é gato, come ração de gato. Uhum. Porque se o gato come ração de cachorro, ele pode ter uma deficiência de taurina. E aí ele pode ter uma doença muito séria, principalmente cardíaca.
Mas assim, as rações de forma específicas, não são boas aquelas que têm corantes, ou seja, a ração é verde, amarela, vermelha, essas não são legais. Pra A gente gente também não, né? exatamente. Mas as pessoas falam assim pra mim: ai, Gabi, mas eu não posso dar pro meu pet um pouquinho de carne de frango. Eu falo, gente, pode. Quem que gosta de comer arroz todo dia puro? Ninguém gosta. Não tem problema você querer dar um pouco de frango pro seu cachorro, pro seu gatinho. Não é só você maneirar, porque isso vai criar um costume. E tem que ser sem tempero. Pelo amor de Deus, não deem cebola, nada que tenha cebola para os seus animais. A Sério? cebola, as cebolas destroem as células sanguíneas. E eles têm uma hemólise assim horrível, não pode, é totalmente tóxico. Cebola, alho, pimenta para os animais. Então, eu falo sempre para os meus tutores: você quer dar um pouquinho de frango? Pode dar, cozinha um pouquinho de frango, coloca um pouquinho de sal e pode dar até a aguinha do cozimento, é extremamente importante para eles. Eles vão ficar felizes, você vai ter uma alimentação saudável. Por exemplo, cenoura, melancia, eles gostam muito, melão. Não tem problema dar fruta, dar legumes para os seus animais. O problema é, a gente tem que pensar em tomate, uva, não é legal. Chocolate extremamente proibido. Olha, o João riu aqui, acho que. Eu acho que ele não dá chocolate pro cachorro dele. Não. Não pode. Então, tudo é controle. A gente tem que pensar que o que o animal vai encontrar na natureza. Lógico, eles são carnívoros. A gente tem aí o gato. Pelo amor de Deus, gente, não tem. Tem gente que vai lá no meu. Fala assim, ai, mas eu não gosto de dar ração que tem proteína animal. Eu fico, gente, não. Você pode ser vegetariano, vegano, mas o seu animal não é. Cachorros, eles descendem dos lobos, que são animais carnívoros. Os gatos são caçadores natos, entendeu? Por isso que às vezes os gatos gostam de brincar atrás de feixes de luz, às vezes a gente fala assim, o meu gato me trouxe um presente. Aí você vai ver, o gato trouxe um ratinho de verdade para a pessoa. E é por isso, é deles, é a caça, tá no instinto deles. Então, tem que dar carne, tem que dar alimentação carnívora, é esse tipo de coisa, não pode interferir. Não, eu acho barato. Lá em casa eu tenho alguns gatos, mas eles não ficam dentro de casa. Eles ficam assim, gato de sítio, né, que eu falo, né? Uhum. Eles ficam no paiol, eu dou ração pra eles, eles têm água limpa, tudo. Mas vira e mexe, tem um outro que aparece com uma pombinha. Dependendo, tem dia que a pomba é quase maior que eles, assim, mas aí, gente, é um barato. Eles se unem pra comer essa pombinha, né? Quer dizer, é do instinto deles, não adianta, né? Que Não. nem o meu filho tem, ele e a esposa, eles têm uma cachorrinha. Beagle, isso. Aquela que tem a orelhinha caída, assim. De vez em quando ela fica em Sei. casa. E já aconteceu, de repente, um franguinho ou outro entrar dentro do quintal. Gente, ela caça. Ela caça. Ela caça. Aí minha nora ficou assim, não acredito que ela fez isso. Mas é do instinto do animal, né? Sim. Entendeu? Aí esses dias atrás até ela tava com um franguinho, fui tentar tirar dela. Gente, ela não queria me dar de jeito nenhum. Entendeu? Mas é do instinto dela, né? Faz parte. Faz parte Exato. da natureza. É isso que a gente tem que entender também com relação aos pets, né? Certos comportamentos, certas atitudes, é do instinto dele. Faz parte da vida dele, né? E tanto é também que a gente não pode prender o cachorro, de repente, dentro de um cubículo, que ele precisa correr, ele precisa brincar, ele precisa andar, né? Pra também ter um desenvolvimento legal, né? Não, exatamente. É aquela história, Márcia. Animal precisa ser animal. Cachorro precisa ser cachorro e gato precisa ser gato. Gato gosta de caçar, eles têm essa mania, cavar buraco. Às vezes as pessoas ficam bravas com os cachorros porque eles vão lá no quintal e cavam um buraco enorme. Mas, gente, infelizmente é isso. É cada um ser aquilo que é. Você é humano e eles são animais, é o instinto deles, é deles aquilo. Não tem o que fazer. A gente tem que
tem que aceitar. Um gatinho muitas vezes vai lá no teu sofá e arranha tudo, né? Exato, e as pessoas não entendem, mas é para ele gastar a unha. Ele tá falando, não, é necessário para mim gastar essa unha porque tá muito grande, então eu preciso arranhar. É isso, deixar o cheiro. É muito legal. Gatos, eles liberam um hormônio toda vez que eles ronronam e raspam o rosto na gente. Então, aquele. Ai, raspou o rostinho no sofá, raspou o rostinho na nossa perna. Eles estão liberando um hormônio. E para eles, esse hormônio é da felicidade. Então, tipo, eles. Olha que legal. Aí agora a gente na veterinária conseguiu sintetizar esse hormônio e colocar para que a gente consiga adaptar alguns animais melhores. Ou seja, animais que às vezes estavam muito agressivos no ambiente, a gente conseguiu, com esse hormônio, que o animal ficasse mais dócil. Olha que interessante. É só por conta disso. Então, assim, tudo tem um porquê. Tudo na veterinária, o comportamento do animal é o que manda, entendeu? Uhum. A gente observar. Por isso que eu falo, às vezes, tem aquela tutora que, por exemplo, fica o dia inteiro com o gato dela. A gente fala que os tutores de gatos são os melhores, porque eles prestam atenção realmente no animal. Hum. A gente vê assim que quem tem só um gato, às vezes em casa, dois, três, sabe exatamente o que acontece com aquele animal. Até fazem perguntas demais assim pra gente na consulta que a gente fica até meio doido. Mas é muito legal. Eles prestam tanta atenção que eles sabem o jeito que o animal tá comendo ou não, o que tá dormindo mais, o que tá dormindo menos, se o animal começou a espirrar mais ou menos. Aí eles chegam pra gente e falam assim, ó, hoje meu gato acordou e ele não acordou como de costume, não tá bem. Ele não foi direto comer. Aí você fala, meu Deus do céu, só porque o gato acordou e não foi direto comer, você acha que seu gato tá doente? Pode pesquisar que o gato vai estar doente, porque a tutora conhece o hábito do animal. E se ele muda esse hábito, pode ser que ele esteja doente mesmo. Tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa, pode investigar. Quando o tutor de gato fala, ai, mas ele mudou isso, pode investigar que o gato vai ter algum problema. Gabi, agora me veio uma pergunta, tá? Sobre castração. Quando a gente castra um cachorro, um gato, alguma coisa assim, a tendência deles é ficar assim mais devagar, mais molinho, sabe, dar aquela preguicinha, mexe alguma coisa com eles na questão do comportamento deles? Sim, total. A gente tem que pensar que na castração a gente retira também, a gente tem uma diminuição dos hormônios, né? É literalmente isso. A gente tira um pouco, a gente tira os órgãos, né? Uhum. Produtores de hormônios, tanto do macho como a testosterona, das fêmeas como a progesterona. Então, o estrógeno, a gente tira esses hormônios para que esses hormônios não desencadeiem câncer. Então, essa retirada faz com que eles fiquem mais com fome, mais quietos, os machos parem de demarcar território, gatos machos parem de sair na rua, porque não tem mais o porquê daquilo, que é aquela coisa. O hormônio tá gritando, então eles estão lá, tipo, preciso sair na rua, preciso mostrar que quem manda sou eu, eu sou o dono do pedaço, entendeu? É tudo isso. Então, quando a gente retira, eles têm esse aumento do apetite, ficam mais calmos. Aquela história, eu vou castrar meu animal para ele ficar mais tranquilo. Totalmente verdade, eles ficam mesmo mais tranquilos. Olha que interessante. Deixa eu ver se o João tem alguma pergunta aqui para fazer para você, Gabi. Não, eu tenho uma observação sobre a questão do comportamento que é verdade, né? Eu tenho duas gatinhas lá em casa, né? É. E geralmente elas me acompanham de manhã quando eu vou lá na minha hortinha, catar meus quiabos, elas vão junto. Elas ficam correndo lá pro meio, brincando enquanto eu vou trabalhando, né? Duas folgadas. Uhum. Elas não ajudam, né? Não ajudam. Tô tentando treinar, mas não funciona. Não funcionou ainda, né? Aí teve um dia que eu fui e ela ficou deitada. Não foi junto. Chamei e ela não quis vir. Aí eu fui, voltei, de tarde, ela ficou deitada. Eita, tem coisa errada. Tem coisa errada. Aí a gente deu um petisquinho, deu um remedinho pra ela, ela arrebou de vez. Aí outro dia ela já tava melhor.
Então foi aquele dia que ela levantou com a patinha esquerda e não estava bem. Isso. Às vezes estava com algum desconforto ali, e é isso, é prestar atenção. Gente, pelo amor de Deus, o João falou uma coisa, remedinho, tome Ai, cuidado, pelo amor de Deus, paracetamol não pode, tá? Gatos e cachorros não podem tomar paracetamol, ibuprofeno, tá bom? Não deem para os seus pets, pergunte para um veterinário antes. Não foi nenhum desses. ele Graças tava a Deus, desesperado aqui já, não. Será que graças a convém Deus. perguntar o que ele deu? Ai, acho que melhor não, hein? Acho que foi de pirona. Acho que sim, acho que sim. De pirona pode. De pirona pode, mas tomem cuidado, por favor. É importante. Perguntem, tirem dúvidas antes com o médico veterinário. Porque muda, por exemplo, de pirona em cachorro a gente pode usar a cada 8 horas, em gato é a cada 24 horas. Olha, Então, você tem pode que matar um pensar. gato com Isso, dipirona. perguntem sempre. Não, legal, Gabi. Gabi, eu acho que nosso tempo tá indo, né, João? Então, já deu. Você viu como passa rápido, Gabi? Passou muito rápido, gostei Passa muito. rapidinho, rapidinho. Eu gostaria, assim, que você deixasse pra gente suas considerações finais. Ah, gente, os pets, eles transmitem muito amor. Eles Sim. são capazes de curas que a gente nem imagina. Eu acho que eles curam a alma. Então, deem amor, deem carinho, porque o tempo que eles passam com a gente é tão pequeno e eles nos fazem tão bem. Mas deixem eles serem o que eles são. Se seu cachorro, infelizmente, seu gato gosta de arranhar o sofá, coloca um protetor no sofá. Tem muita gente que briga. Não seja assim. E prestem atenção no comportamento deles, porque através do comportamento eles demonstram amor e também demonstram que eles não estão bem. É isso. Aí eu acho assim também, né, Gabi? Hoje em dia no mercado tem várias coisas que você pode estar colocando na sua casa, ou quem mora num apartamento, principalmente por causa de gato, que Sim, pode ajudar nessa questão para ele não ficar arranhando o sofá, né? sim, comportamental, Má. A gente tem hoje o que eu gosto muito, que na minha casa eu tô com uma cachorrinha pequena, que tem 1 ano e pouquinho. Ela ama aqueles ossos desidratados, sabe? Sei. Que você vai na cova. Gente, aquilo é um enriquecimento ambiental tremendo. Eles amam esse tipo de coisa. Então, é fazer com que aquele ambiente fique agradável para o pet também, não só para você. Se você decidiu ter um animal, torne o ambiente também agradável para o seu animal, porque daí ele não vai ter problemas com o seu, ele não vai interferir no seu ambiente, entende? Entendi. Legal. Gabi, foi muito bom a gente estar batendo um papo aqui hoje. Nossa, Agradeço foi de ótimo. coração você ter aceitado esse convite, tá? E espero daqui a um tempo poder contar com você de novo. Com certeza, pode chamar, sempre estou disponível, foi ótimo, eu gostei muito, e muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Valeu, Gabi. Um abraço. Tchau, gente, beijos. Pessoal, estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que nos ouvem, estão nos acompanhando, seja agora no horário das 14 horas ou também pelo YouTube mais tarde. Agradeço a Deus a oportunidade de estarmos realizando esse trabalho aqui, que é bem edificante, né, João? A gente aprende muito e também tenta passar um pouquinho de conhecimento para vocês. É isso, gente. Agradeço a participação de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Excelente final de semana. Semana que vem nós estaremos de volta no mesmo horário aqui na Lollapalooza. Até mais. Daqueles que estão à minha frente.
Amém.